O que são varizes? Olá, meu nome é Arlindo Nascimento de Lemos Júnior, sou cirurgião vascular. Esta é mais uma dica de saúde da Sociedade Medicina e Cirurgia de Campinas. Um jeito fácil de transmitirmos informação de qualidade para você e sua família. Hoje vamos falar sobre varizes de membros inferiores. Varizes são veias tortuosas, dilatadas e de caráter permanente e que trazem sintomas para as pessoas. E quais são os sintomas que as pessoas têm quando apresentam varizes? Na maioria das vezes, dores nas pernas, inchaço, aquela sensação de pesadez na perna que só alivia quando você senta ou deita e coloca as pernas para cima. Esses sintomas têm uma sensação bastante desagradável. Quais são as causas das varizes? Não existe uma causa somente das varizes, existem fatores predisponentes, ou seja, quais são os fatores que propiciam o aparecimento das varizes? Pacientes que têm sedentarismo, ou seja, que não têm atividades físicas frequentes, pacientes que estão acima do peso, ou seja, obesidade, pacientes que têm familiares que apresentam varizes, então tem uma genética bastante importante para o aparecimento dessas varizes. Muitas vezes um tio, um pai, a mãe ou irmãos, e consequentemente essa carga genética ele recebe e isso não temos como resolver. Outro problema que pode estar envolvido é o uso de hormônios anticoncepcionais. Esses hormônios eles facilitam essa formação de vasinhos e depois varizes, e com o tempo todos os sintomas que eu já relatei. Existe prevenção para varizes? De uma certa forma, sim. Se você se mantiver dentro do teu peso ideal, se você se mantiver com as atividades físicas frequentes e se você se mantiver com uma consulta especializada no ginecologista, no caso das mulheres, para que o ginecologista possa prescrever os anticoncepcionais da menor dosagem possível, a gente vai observar grande melhora nessa prevenção. Outros fatores são de pessoas que trabalham muito tempo na posição ortostática, ou seja, na posição em pé, como vendedores, balconistas, cabeleireiros. Esses pacientes, eles apresentam muito tempo com a perna parada. A seguir, vou mostrar alguns exemplos de varizes. Esse é um caso que mostramos as telangiectasias, que são aquelas veias tipo aranhas, spiders veins, né? Este é outro caso de varizes mais avançadas, ou seja, nós temos ainda as telangiectasias, que são os vasinhos, e já aparecem veias subdérmicas. A seguir, mostramos outro caso de telangiectasias que são mais protrusas, que são pós-gravídicas. Esses também são necessários um tratamento. Ainda, nesse caso, umas varizes que são na face posterior da coxa e perna, que já são salientes, são varizes mais protrusas ainda. Este é outro caso de varizes onde nós apresentamos com uma evolução mais severa, ou seja, nesse caso, o paciente apresenta sintomas mais intensos. A seguir, a gente consegue ver essa senhora com varizes já apresentando manchas. Então, essas manchas também podem ser um decorrer das varizes não tratadas. Este é outro caso de um senhor apresentando somente manchas e edema, mas as varizes não são aparentes, são varizes internas. E a seguir tem um caso mais grave ainda, onde o paciente já tem todas essas complicações. Já tem o inchaço, já tem as manchas, já tem essa vermelhidão, tem as varizes e alteração também na pele. Quais são os tratamentos possíveis para as varizes? Antes da gente falar de tratamento, a gente tem que entender que para podermos indicar um tratamento, a gente precisa estudar melhor as varizes. Para tanto, hoje nós utilizamos o método de ultrassom Doppler venoso. Esse método é um método não invasivo e, consequentemente, a gente tem um panorama global do paciente. A gente consegue estudar todas as veias internas e externas que estão comprometidas e, consequentemente, a gente propõe, através desse ultrassom, qual seria o melhor tratamento para o paciente. O tratamento ele pode variar desde da aplicação de vasinhos, aquele slide primeiro que eu mostrei, que tinha aqueles vasinhos, isso é tratado no consultório com aplicação de vasinhos, ela pode ser aplicação com substância injetável e pode ser também com laser. O segundo são quando aparecem vasos maiores, aquelas varizes subdérmicas ou reticulares. Na maioria das vezes a gente tem que fazer microcirurgia. São
pequenos cortes que nós utilizamos para retirar essa veia sequencialmente. Quando esse paciente já apresenta uma evolução mais intensa, uma evolução mais severa do quadro de varizes, provavelmente esse paciente já apresenta um comprometimento na veia safena. Dependendo da quantidade do refluxo que essa veia apresenta, a gente vai propor um tratamento. Ou a retirada da veia, que a gente pode fazer através do método de convencional, ou seja, com cortes, ou mesmo podemos utilizar de uma técnica moderna que tem sido utilizada muito frequentemente, que é a termoablação. A termoablação pode ser utilizada com laser ou com radiofrequência, com resultado muito bom e, consequentemente, abreviando o tempo de permanência de repouso do paciente. O paciente se recupera muito mais rapidamente e pode retornar às suas atividades diárias e profissionais. Quando você deveria procurar um cirurgião vascular, um especialista nessa área, para que pudesse ser tratado, identificado o problema e tratado? Quando você estiver incomodado com vasinhos, com essas varizes, e quando você apresentar esses sintomas mais graves da varizes, como, por exemplo, inchaço, pesadez, dores, dificuldade de andar. Então, todos esses sintomas fazem com que a gente indique um tratamento mais adequado para você. Se você gostou desse assunto, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e fique ligado no canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas para mais dicas de saúde. Clique no sininho das notificações para ser avisado quando postarmos um novo vídeo no nosso canal.